Boa noite. Vamos hoje iniciar um novo programa Grandes do Futebol na Metropolitana TV. Tenho comigo o Fernando Semana, que é um adepto do Benfica. Ao meu lado direito, o Joaquim Ribeiro, adepto do FKP, de Futebol Clube Porto. Falta aqui o João Fernando, que é o adepto do Sporting, mas que, por motivos de saúde, não pode estar presente. Portanto, vamos então iniciar o nosso programa, começando por falar da Seleção Nacional e daquela vitória que tivemos recentemente, que nos permite estar na segunda fase do play-off. Como vês este jogo de play-off com a Macedónia, sabendo que a Macedónia, contrariamente a todas as previsões, foi a Itália derrotar a Itália. Pois, eu acho que foi uma boa notícia para nós defrontarmos a Macedónia em vez da Itália, apesar de é com todo o mérito que a Macedónia, digamos, está aqui a disputar, ou vai disputar connosco amanhã, a passagem para o Mundial. De qualquer modo, não podemos e não devemos menosprezar a valia dos nossos adversários da manhã, porque fizeram uma boa campanha, foram ganhar a Alemanha, digamos, uma vitória por 2-1. Tiveram a Islândia também no grupo e tiveram uma vitória e um empate. Portanto, mas ganharam a Alemanha fora, mas perderam em casa também 4-0. Não é? Portanto, isto não é só contabilizar a parte dos proveitos. Não é? Portanto, de qualquer modo, acho que seria um desaire demasiado pesado para nós se não conseguíssemos, digamos, aproveitar esta oportunidade, que é a última. Joaquim, fazendo a mesma pergunta, mas acrescentando um ponto. O Fernando Santos surpreendeu ao apresentar uma equipa totalmente renovada relativamente àquilo que tinha acontecido nos últimos tempos. Como é que viste esta composição desta equipa? Depois vou falar na questão que se está a querer levantar, da discussão sobre quem seria o guarda-redes a indicar, seria o Diogo Costa, seria o Rui Patrício, mas falamos agora só da composição da equipa, que me parece muito para além daquilo que o conservadorismo que o Fernando Santos tem apresentado nas equipas. É verdade, foi uma surpresa para muita gente. O Fernando Santos é um conservador, manteve sempre o seu grupo de trabalho, nunca lançou mais jovens ou menos jovens, e desta vez surpreendeu. A razão por que surpreendeu estará no segredo dos deuses e dele próprio, porque é que ele, numa fase em que está em dificuldade, portanto, e ele lança uma situação diferente, também fruto de algumas faltas e algumas lesões de jogadores. É verdade, na frente não teve grandes alterações. É verdade que se pode discutir que devia jogar o João Félix, ou devia jogar o Vitinho, ou devia jogar o não sei quantos, quer dizer, são situações que sempre teve, pela quantidade de jogadores que tem, que dispõe, que é para ele uma grande vantagem. E uma grande dor de cabeça, e uma dor de cabeça muito grande para escolher. E ele complicou-se sempre e manteve ao longo de toda a sua estadia, né, e o seu futebol e no mundo dele, manter sempre uma estrutura muito conservadora. Agora surpreendeu, se calhar foi para, já que tenho que sair, vou deixar aqui alguma coisa, não sei se foi este o pensamento, vou deixar aqui um cunho diferente, e correu-lhe bem. Correu-lhe bem, como habitualmente o Fernando Santos é um homem de sorte, é um homem de fé, é um homem da igreja, e portanto, e correu-lhe bem, e escolheu os jogadores. Eu acho que fez a grande diferença que foi que escolheu, que é uma aposta que eu tenho que reconhecer, não é por ser do meu clube, que escolheu o guarda-redes de futuro, escolheu uma situação de grande qualidade, um guarda-redes promissor, de grande qualidade, já que se afirmou, e há que renovar, como outros já passaram, e que
o caso do Rui Patrício, que vai ter que... Não há aqui um paralelismo entre aquilo que fez o Scolari com o Vítor Bahia? Não, é diferente. Não, pode-se dizer que poderia o Scolari... O Scolari, houve ali um problema grande com o Scolari. Ainda hoje está para saber o porquê. Ainda hoje está no segredo de todos, ou de muito poucos, a razão porque saiu da seleção o João Pinto, o Vítor Bahia e o... Estamos agora a esquecer o nome do Sporting, do jogador que foi que é agora treinador do Moreirense. Agora esqueci-me do nome dele. E foi... Aquilo até parece que foi tudo combinado. O Sapinto. Aquilo porque o Sapinto tinha agredido o selecionador. E o João Pinto tinha problemas também de funcionamento da seleção, com castigos. E portanto havia quem também que daria jeito, e se calhar também deu jeito ao Futebol do Porto na altura, que o Vítor Bahia tivesse encostado. Isto é uma leitura assim, não sei se é verdade, mas o Scolari nunca apresentou as razões. E desta vez não tem nada a ver. Portanto, o Fernando Santos não tem nada a ver com a posição de Scolari. O Fernando Santos lançou um guarda-redes muito promissor, que alguns apostam que não seja o grande guarda-redes. Na época era promissor. Sim, o guarda-redes é um lugar muito específico. É um lugar em que não se pode alterar, não pode entrar a meio do jogo, não se altera guarda-redes. O guarda-redes entra no jogo e é para jogar o jogo todo e é para continuidade. Tem que ter confiança, tem que dar confiança, tem que ser um indivíduo normalmente experimentado ou então sendo novo, tendo um conjunto de características de enquadramento com a equipe, falar, de se posicionar no campo, de chamar a atenção dos colegas, ter uma personalidade muito forte, ter um espírito de liderança sobre a sua defesa, e eu acho que este guarda-redes do Porto tem tudo isso. Podemos enganar, eu acho que está lançado para ser o guarda-redes permanente da Seleção Nacional, se não tiver nenhuma lesão. Qual é a tua leitura sobre esta eu acho que não será natural esta discussão, mas que alguém quer trazer para a praça pública? Enfim, pronto, o Rui Patrício, digamos, era o guarda-redes da seleção, teve sempre bem, nunca comprometeu até agora a seleção, mas estou de acordo que... Comentam que, desculpa interromper-te, mas comentam que o Diogo Costa dá mais garantias ao Fernando Santos de fazer jogo com os pés do que o... Sim, dizem que joga melhor com os pés. Pronto, por outro lado, eu estou de acordo que o Fernando Santos tem que apostar mais. Portanto, estou de acordo com o meu colega, que diz que ele, portanto, toda a gente, julgo que é mais ou menos consensual, que ele tem tido uma postura muito conservadora na escolha dos jogadores para a seleção, e por isso talvez agora esta surpresa do Diogo Costa. O Diogo Costa está em boa forma, está na equipa que lidera o campeonato, tem dado garantias. O jogo também era no Estádio do Dragão, não sei até que ponto é que isso dá também uma perspectiva de maior apoio, nomeadamente da massa adepta, que maioritariamente, portanto, seria da casa. Mas também há aí um aspecto que, portanto, será especulativo, porque nós não sabemos, agora já não vai ocorrer, até que ponto o Fernando Santos teria uma ideia de colocar o Diogo Costa neste jogo com a Turquia para depois jogar com o Rui Patrício contra os italianos. A questão é que agora não há... O Rui Patrício está no campeonato italiano e, portanto, jogava um com a Turquia e depois passando para a Itália, portanto já conhece, porventura, muitos dos seus adversários e jogaria com a Itália. Mas agora não temos Itália. Portanto, eu acho que agora seria um risco acrescido para o treinador se substituísse o guarda-redes no jogo contra a Macedónia. Não, eu não acredito nisso. Vamos ter o Diogo Costa. Eu não acredito. É uma hipótese como outra qualquer, mas eu não acredito. Porque o lugar de guarda-redes é muito específico, é muito sólido. Não dá para joga hoje um, amanhã ao outro, não dará. Seria uma boa pergunta para os jornalistas perguntarem ao Fernando Santos. Se ele respondesse. Provavelmente não. Não, ele vai responder
qual é o guarda-redes que vai jogar no próximo jogo. Claro. Sim, mas eu queria... E nos seguintes, se me permitissem, eu queria adiantar um aspecto que é, a meu ver, o mais decisivo foi no jogo passado, foi o Otávio. Porque o guarda-redes, digamos, apesar de tudo, os adversários tiveram alguns remates, mas só 2 ou 3 enquadrados. Teve uma defesa um bocado difícil, apertada junto ao poste, digamos, mais ou menos rasteiro. Mas, digamos, o Otávio é que desempenhou um papel fundamental no resultado. Não é? E também foi a primeira vez que jogou num jogo oficial. Portanto, ele já tinha feito uma intervenção a titular. Já tinha jogado num jogo particular, mas, portanto, foi uma aposta inicial pela primeira vez do Otávio e teve um golo e uma assistência. Não é? O Otávio só é surpresa para muitos comunicadores televisivos e jornalistas esportivos que criam à roda de um jogador. Primeiro, o Otávio é o arruaceiro, é o trauliteiro, é o jogador que todas as semanas o insultam. O Otávio chega à seleção e é incontestável agora porque de facto faz um jogo fantástico. E, portanto, não há argumentos para dizer que o Otávio, nem lhe chamar agora brasileiro. Mas não achas que ele deve moderar um pouco a sua maneira de estar em campo? Porque está sempre a resmungar. Acho que não. Há características de jogadores. O Porto tem uma característica de jogo. Podem falar do Paulinho Santos, podem falar do André, são características de jogo que o Futebol do Porto tem, que é, como diziam na gíria, que dizes sempre, é comer a relva e andar ali e andar nos calcanhares do adversário. Não é maldoso, o Otávio não é maldoso. Os jogadores nessas situações não são maldosos. Há jogadores, ao longo dos tempos, que se viu alguns com mais maldade do que outros. Mas no caso do Otávio não tem nenhuma maldade. Pode ser, o que é que ele tem mais? Protesta, está sempre a protestar. É isso que eu digo, quando a moderação não protesta, não é? Mas isso é difícil. É uma forma de ser da pessoa. Ora bem, saindo agora da seleção nacional, porque esgotamos um pouco o tema, embora podemos ir lá regressar para fazer um pré-match relativamente à seleção que vai ser apresentada amanhã. Vamos falar agora um pouco do Benfica. Começa a haver um bocado de discussão hoje em dia relativo a qual será o futuro do Nelson Veríssimo depois de estar, claro que com uma situação muito difícil no campeonato, mas conseguiu apurar o Benfica para os quartos de final da Liga dos Campeões. Isto não é uma coisa de só menos, até porque representa muito dinheiro, não é? Para os cofres do Benfica, sabendo nós que os clubes portugueses estão numa situação financeira muito ajustada, muito desequilibrada, não é? Pois é, eu acho que o problema foi esse, digamos. Eu acho que o Benfica está titubeante na tomada de decisões que são importantes para o futuro imediato e a mais médio prazo, nomeadamente na preparação da próxima época. E o Rui Veríssimo, portanto, deu sinais contraditórios, não é? Portanto, quando também tomou a equipa, digamos, num estado anímico débil, não é? E teve logo confrontos difíceis com uma equipa que estava estruturada como o Porto, 2 jogos seguidos com 2 derrotas, digamos, diria, expectáveis em função das circunstâncias. E, portanto, a equipa no campeonato, até para o segundo lugar, está numa posição extraordinariamente difícil. Portanto, uma eliminação que para muita gente seria considerada natural, frente ao Ajax. Portanto, encerraria o caminho do Nelson Veríssimo até ao final da época. Ao surpreender, digamos, derrotando o líder do campeonato holandês, coloca-se esta dúvida. Portanto, digamos, ele tem apostado mais na formação, que é também um dos desígnios do novo presidente, e agora põe-se o problema. Agora há quem diga que se derrotar o Liverpool estamos num problema acrescido.
e entretanto não se decide o futuro do treinador. Eu acho que isso é mau. Portanto, digamos, de uma maneira ou de outra já devia ter sido tomada uma decisão para sabermos com o que contar. Se for para ficar como o Nelson Veríssimo, ficava com uma situação reforçada junto do plantel, sabendo que ia ser a futura aposta. Se acham que ele não tem competência ou capacidade suficiente, se quer mudar o paradigma e colocar um treinador. Portanto, já falaram em tantos nomes portugueses, eles vão-se exaurindo e vão desaparecendo do leque das possibilidades, e agora fala-se em treinadores italianos e alemães. Enfim. Já agora, dessa maneira é assim que nos governamos. Acho que há aqui uma questão que importa falarmos um bocadinho. O Jorge Jesus, quando veio, trouxe uma equipa de luxo, gastou muitos milhões, e hoje o Benfica tem um lote de jogadores caros e que não se comportam como uma equipe. O que fazer a estes jogadores? Pois, esse é outro problema. Não é? Portanto, quando já sabíamos que o Jorge Jesus, que é um treinador que não aposta muito nos jovens e gosta de ter um plantel grande e caro. Portanto, não foi novidade este regresso, digamos, do Jesus. Foi uma aposta do treinador, do presidente na altura. Portanto, mas raramente voltar à mesma casa, passado algum tempo, usava os resultados. Inimigo, não é? Portanto, ainda por cima, do modo como ele... Do adversário, melhor dizer. Não, do modo como ele saiu e aquelas controvérsias, digamos, pseudo-judiciais, que depois acabaram em nada. E, não, portanto, dividiu desde logo a massa associativa. Eu, como sócio adepto do clube, do Benfica, em termos de gosto por ver a equipa jogar futebol, há muitos anos a esta parte, gostei imenso da primeira passagem do Jorge Jesus pelo Benfica. Mas, portanto, jogava com uma intensidade e com uma capacidade, portanto, ganhasse ou não ganhasse, uma pessoa acabava o jogo e ficava satisfeito. Mas tinha jogadores na altura, que era o Di Maria, digamos... Mas conseguiu fazer uma equipa. O Benfica hoje tem... Era uma equipa que, se for ver esses jogadores onde é que eles andam, estão todos os jogadores. Ainda existem o Matites, enfim. Mas não achas que o Benfica tem hoje um lote de jogadores de qualidade? Não tem a equipa, há ali qualquer questão central no balneário, não será esse? Que venha do tempo do Jorge Jesus? É possível, claro. O Jorge Jesus, portanto, não tem uma forma de gestão um tanto agressiva e provavelmente na mentalidade vigente atualmente, estamos já no século 22, não é? Já não, aquele tipo de agressividade com os jogadores já não funciona com toda a gente. Portanto, os jogadores já têm outra cultura, outra formação e não admitem, às vezes, alguns impulsos, digamos, enfim. Provavelmente, e na parte interna do clube não tenho informação, digamos, que me permita dizer o que é que se passou, nomeadamente na saída do treinador, mas alguma coisa se passou. Dos três grandes atualmente, o programa é os grandes de futebol, dos três grandes eu acho que a equipa do Benfica é aquela mais oscilante em termos de performance. Portanto, começou bem a época, chegou a ter bons resultados, comandou o campeonato nas primeiras jornadas, conseguiu um apuramento difícil para a Champions, que teve duas pré-eliminatórias, coisa que não tinha acontecido na época passada, e portanto parecia bem encarreirado, mas depois passa de um, digamos, do 8 para 80, portanto sem perceber muito bem. Aí o Porto, portanto, num campeonato de regularidade, lidera e lidera com competência, com aquela agressividade que a gente vê, mesmo nos jogos em que não corre bem, lutam e portanto tem um comportamento mais homogéneo. Eu diria que o Benfica no seu melhor teria um potencial maior.
é a minha opinião, podem não estar de acordo. O problema é que são altos e baixos, digamos. Ou fez jogos quase de indigência, digamos. Perdeu, aliás, o Benfica tem este atraso, foi fundamentalmente em jogos em casa, nos jogos em casa. Pronto. Depois também há outros aspectos, portanto, que também se fala das arbitragens, tudo contribui um pouco. Não é? Tudo contribui um pouco. As arbitragens podemos deixar para daqui a bocadito. Vou aqui perguntar uma questão, ou colocar uma questão ao Joaquim, que tem a ver não com o Benfica propriamente dito, mas com os valores que os clubes grandes compram jogadores no estrangeiro, quando internamente nós temos jogadores que são comprados pelos clubes lá fora e que, se nós dessemos oportunidade, eles faziam aqui, eram capazes de brilhar aqui e com salários mais baixos e maior rentabilidade. O caso desse, o mais paradigmático dos últimos tempos, é o Vitinha, que de facto o Wolverhampton não acionou a cláusula de aquisição e hoje o Vitinha, depois de uma época que está a fazer, valorizou-se muito relativamente àquele valor. E hoje começa a haver um certo fervilhar de miúdos, não é? Nomeadamente a passar do Futebol Clube do Porto para o Sporting, por valores até já alguns consideráveis, mas quer dizer que começa a haver uma certa aposta nos jovens para evitarmos estas compras megalómanas de jogadores jovens do estrangeiro para jogar no nosso campeonato. Como é que tu vês isto enquanto portista e particularmente enquanto adepto de futebol? Vamos lá ver. E tu que sabes um bocado das coisas dos meandros do futebol, falando um pouco, nós todos, alguns, estão habituados a falar do Benfica porque o Benfica é porque vende, o Benfica é porque não sei quantos, o Benfica é porque isto, o Benfica é porque tem não sei quantos milhões, o Benfica é o falatório de todos. Eu acho que se não houvesse Benfica, parece que não havia futebol. E isto é um facto, é o que existe. Portanto, tem que se falar do Benfica. Porque o que está em causa, o Benfica, em condições normais, está em terceiro, devia ter a importância do terceiro lugar que ocupa e do futebol que pratica. Este é um ponto. Em relação ao treinador do Benfica, e fugindo um pouco da pergunta que era anterior, sim. O treinador do Benfica é a mesma coisa, quer dizer, são os casos do Benfica, são as missas, são os padres, são as não sei quantos, são os treinadores, é o Nelson Veríssimo, são as fraldas. O Benfica está sempre no primeiro lugar de tudo. Isso é bom ou é mau? Eu acho que é mau, porque é muito mau. Acho que a comunicação social, a importância que dá nisto, é criar condições da corrupção, da maldade... Mas não achas que o Benfica sai prejudicado de estar com a vida dele sempre... Sairá prejudicado, certamente que sim. Em muitas circunstâncias sairá, porque um presidente do Benfica, estando rodeado de qualquer coisa destas, um presidente novo que entra, estando rodeado por um conjunto de circunstâncias à volta, vai sofrer as consequências, como é evidente, e estamos a ver. O Benfica, o Nelson Veríssimo, não é treinador do Benfica. O Nelson Veríssimo foi um homem que foi posto ali para salvar ou tentar entreter uma época até ao fim, enquanto não escolhiam outro. Este é um facto. Ele não é treinador do Benfica. Ele não foi escolhido para treinador do Benfica. O próprio presidente do Benfica não escolheu, não disse este é o meu treinador até ao final da época ou para 2 épocas. Portanto, essa situação, o Benfica também não sabe gerir. É grave, não sabe gerir. Para um clube. Não é grave para um clube ter um treinador que o próprio presidente não assume? O presidente disse que era treinador até ao final da época. Isso, digamos, aí tem que contrariar aquilo que o meu colega de painel disse. Portanto, era um treinador... Portanto, sim, mas agora já poderia ser. Se passar o Liverpool até poderia ser. Pois, exato. Agora a especulação agora é essa. Mas, portanto, eu acho que já há bocadinho na anterior intervenção disse que não é positivo para o clube. Portanto, deviam resolver esse problema definitivamente, porque estamos a tempo disso, e de aproveitar o
tempo que existe, ainda até o final da época, para ir preparar, portanto, para evitar o gap ou o atraso que existirá sempre relativamente aos opositores diretos, que provavelmente vão manter as suas estruturas para a próxima época. Portanto, é necessário preparar a época, saber quais são os jogadores perante o tal clima interno de suspeição dos jogadores que fizeram a cama ao anterior treinador, segundo se diz, ou agora, por exemplo, este episódio do Rafa, que não entendo como é que um jogador daquele nível seria o único, mas deveria estar selecionado, tem lugar na seleção, porque é um jogador diferenciado, se não para jogar a titular, pelo menos para entrar perante determinadas circunstâncias. Mas, digamos, os adeptos não gostam que depois de marcar um gol daqueles que corre mundo, digamos, não tenham um esboço de contentamento, de felicidade. Portanto, isso nós não sabemos o que se passa. Portanto, eu também, como sócio e adepto do clube, também fico preocupado com isso. Portanto, agora, depois... Mas quem está lá sabe, mas quem está lá dentro deve saber. Mal era que não saiba. Isso é um problema, portanto, de clima interno que terá que ser resolvido. Portanto, lá está, as entidades competentes, o Presidente em última instância, a equipa diretiva, tem que resolver isso de vez. E, portanto, tem que tomar medidas. É claro que não, durante a época em curso não vai afastar os jogadores, etc., e aumentar o problema. Mas isso é um dos aspectos que terá que ser, portanto, trabalhado para que na próxima época ela nasça impoluta, portanto, nasça estabelecida numas bases corretas. Com antecedência. Agora, relativamente... As épocas preparam-se antecipadamente. O Joaquim não me tinha acabado, eu só interrompi para... Só falei sobre o treinador, que as épocas preparam-se antecipadamente, tem que se criar condições, isto é o habitual. E, quanto a mim, é a minha opinião, e eu acho que isto está claro, que o Nelson Veríssimo não é, podia ser até ao fim da época, eu não sei, ele disse que era até ao fim da época, mas ainda ouvi o colega a dizer que se correr bem, se eliminasse o Liverpool e fosse, até ficaria definitivo. Isto o se do futebol não dá bom resultado. Não dá. Por experiência, que já assisti a muitos e com os anos todos, não dá bom resultado. E, portanto, essa situação, quer o Nelson Veríssimo, quer uma grande parte dos jogadores, incluindo o Rafa, não tem lugar no Benfica mais, nas condições em que tratou os colegas e tratou a equipe. Um já foi embora, também não teve, que era o Pizzi. O Pizzi. E, portanto, essas situações, numa liderança forte, no sentido, tem que... Joaquim, mas espera aí, mas há aqui uma coisa que o Rafa é um jogador do Benfica há 7 ou 8 temporadas, não sei, mais ou menos por aí. Sim. Foi sempre um jogador que, um pouco acarinhado pelos sócios do Benfica e até pelo próprio estrutura do Benfica. Não será uma ingratidão para com o Benfica o comportamento dele, como foi o comportamento do Pizzi? Estamos a falar do Pizzi. Hoje não há gratidão nem ingratidão. A sociedade é dinheiro, o que querem é jogam. Será que ele está os jogadores jogam por dinheiro? Há alguns, sendo criados no clube, podem ter um sentimento, mas na hora de receber, na hora de ter que fazer contrato, é o dinheiro que manda. É isso. Mas é o um Rafa facto. foi recente, eu só queria dizer mais uma coisa. melhoria de salário há 2 anos atrás. Melhoria. Ele, alguma coisa é essa. Ele correu com o treinador. Ele esteve contra o treinador. Isto é um facto. Isto é um facto. Há situações em que ele não foi acarinhado. Não teve colinho. O Benfica tem colinho, mas ele não teve colinho. Isso é um ato provocatório. É verdade. Isto é um facto. E portanto, esta situação vai marcar a época, já está marcada a época do Benfica, vamos ver como é que entra na próxima. Claro que anda aqui com um entretém, com o Liverpool, e agora tem o Liverpool, fez uma passagem de uma eliminatória, falamos da sorte, se há sorte, como Portugal teve, com ser campeão da Europa, em Paris, e também com um golo que não fomos à baliza, fomos à baliza uma vez, marcamos um golo, o Benfica teve essa sorte também, é um facto. Não quer dizer que vale, é legítimo, é correto, mas esta sorte não acontece muitas vezes. E é quase como a nossa seleção, que não acredito que
que a Macedónia agora possa ter a mesma sorte que teve com a Itália e que faça um gol. Não acredito. Portanto, Portugal vai estar, não confiem muito, como estas coisas no futebol, menosprezar o adversário é a pior coisa que nós podemos fazer. Nunca menosprezar o adversário. Não são processos a mais no Benfica, ou causas... Há bocadinho falei em algumas causas internas, pelo menos, que parece existir. Portanto, mas isso também, não tem conhecimento de causa, como eu digo, não estou lá, mas parece existir em algumas coisas. O facto do Benfica ter tantas televisões a falar sobre isso. Exatamente. Esse é o aspecto externo. Não queria depois aqui um... E as horas de televisão. Esse é o aspecto externo também, que também acaba por trazer moça, não é? Há uma notícia qualquer... E a especulação à volta disso, dizem que fala muito sobre o Benfica, não é o Benfica que fala sobre si próprio. É o ambiente mas à volta que fala no Benfica, porque é o clube maior, é o que ganha mais audiência. A meter os locutores todos que queria, os comentadores todos que queria em todas as televisões, que foi isso que foi metido. Lembro-me do João, não sei quantos, o Guerra, que eu lembro, de vários que andaram, o próprio o homem do Chega, que quanto também... a fraudes, corrupção e contratos e não sei quanto, eu queria dizer também ao painel, porque não fui eu que puxei o tema para debate, até agora não existe nenhuma decisão judicial sobre isso, nem acusação sequer ainda. É um argumento fácil. Agora, digamos, as buscas nos contratos. É um argumento bonito. As buscas nos contratos. Também fizeram buscas a outros estados. Inclusive ao Futebol Clube do Porto. Desculpa lá. Envolvendo montantes de comissões, de montantes muito mais elevados até do que o que estava em causa com o Luís Filipe Vieira. Só que aquilo foi notícia no dia e desapareceu. Provavelmente o Futebol Clube do Porto tem um management que permite, digamos, gerir melhor em termos de comunicação social e esse tema, pronto, já desapareceu, nunca mais é falado. O Sporting, agora não está aqui ninguém aqui a defender o Sporting, mas teve um vice-presidente do clube, não foi um diretor jurídico, foi um vice-presidente do clube a fazer um depósito, digamos, numa conta do árbitro para tentar inculpá-lo, supostamente. É aquilo que se ouve. Não é? Era vice-presidente. E aquilo também desapareceu do mapa. O Sporting não tinha nada a ver com aquilo. Portanto, foi uma atitude individual. Não está preso. Esse não apanhou. Não sei o destino. Mas quero dizer que isso, digamos... Qualquer ato individual. Mas quer dizer, as organizações, os clubes, são coisas tão grandes que, se formos a ver, todos têm telhados de vidro. Agora, que falam muito mais no Benfica e que isso também acaba por ter interferência no sentido de minar a gestão e a performance do clube, isso não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que o novo presidente e a nova estrutura também já devia ter tomado medidas sérias. Digamos, existem autoridades que regulam a comunicação social. Os novos são antigos. Digamos, como é que se vê programas na CMTV constantemente, mas portanto, é um grupo jornalístico. A Federação Portuguesa de Futebol até criou um canal longo para falar outra vez do Benfica. E às vezes é mal. Até na CNN. Mas só tem comentadores do Benfica, o Carrasco, deviam tomar medidas, ou direitos de contra-resposta que estão digamos, implementadas na lei, de maneira a que também os adeptos saibam, porque os adeptos ouvem esses programas. Então o Benfica estaria sempre na televisão. Até porque são tantas as coisas que não, quer dizer, uma coisa é... Tu tens razão naquilo que estás a dizer. Digamos, é que eles vão buscar factos concretos e depois apresentam-nos de uma determinada maneira que um cidadão comum extrai uma determinada conclusão que não é legítima. E, portanto, e isso devia ser cuidado. Olha, esse argumento, eu reconheço que é um argumento de uma pessoa adepta do clube, que sai em defesa de uma forma a tentar justificar aquilo que eu considero, se fosse o meu clube, considerava injustificável. Que é as situações que são tantas, são tão evidentes em muitos casos. A justiça tem demorado infinitamente e está ali parada. Estão parados processos
que não é, como é que processos que estão lá há tanto tempo ainda não foram julgados. Estão ali banho-maria. Porquê? Porque o Benfica, e sabemos hoje, vê-se o Benfica, o Vieira, foi à Assembleia da República, foi interrogado, foi ali quase que achincalhado perante todos os... Ou achincalhou lá os deputados da Assembleia. Também ele próprio fez argumentos. Isto está tão evidente. E negar os factos disto, não exigir que isto vá... Porque até ele, ao ser expulso agora... Deixa-me só terminar. Até terminar isto, é a mesma coisa. Também temos casos na política que as situações ocorrem dessa maneira. O Sócrates também anda há tanto tempo condenado na praça pública por situações que as pessoas já condenaram, mas não é julgado e ainda não foi condenado. E no caso do Benfica é a mesma coisa, só estamos à espera da condenação. Eu se fosse Benfica, o colega, como benfiquista, sente-se bem, sente-se confortável com aquilo tudo que tem vindo ao longo dos últimos 5 anos sobre o Benfica. Ninguém pode. E a direção que lá está são os mesmos que já estavam desde o princípio. O Rui Costa, o Domingos Soares Oliveira, e no Porto o presidente não é o mesmo nos há 40 anos ou 50. E bem. Então, e não é o mesmo do apito dourado e dessas coisas todas? Não falo do apito dourado, porque o apito dourado foi julgado. E eu quero que então, mas estes do Benfica ainda nem sequer foram julgados. Mas como é que o meu colega de painel extrai uma conclusão mais gravosa para estes do Benfica quando ainda não houve sequer a julgamento? Espera aí. Há uma coisa... Não era o meu propósito debater esse tema, mas não estava a andar. Esta questão do julgado ou não julgado é um facto. O caso do Benfica está em cima da mesa, está em discussão, há 4 ou 5 anos que anda a ser discutido. O apito dourado demorou 1 ano. Não demorou nada. Demorou mais. O apito dourado demorou para aí 20 anos de investigação. Foi ser julgado? Não, espera aí. Mas foi investigado para aí durante 20 anos. E ao fim de 20 anos fizeram uma acusação um bocado fatela e aquilo foi julgado para aí que era no ano, 2 anos, não sei. Agora, o caso do Benfica tem mais nuances. Portanto, é natural que vá demorar mais tempo, até porque a justiça portuguesa... Nós sabemos como é que a justiça portuguesa funciona. A justiça, esta coisa do Benfica, digamos, começou logo com a história dos e-mails. Eu gostava de saber qual é a organização portuguesa que, se tiverem acesso à correspondência dos e-mails de uma companhia, de uma empresa de construção civil, de uma empresa de telecomunicações, etc., e tenham um acervo informativo de todas as trocas de pessoal superior e de pessoal menor, que também aconteceu, não é? E fazem uma triagem daquilo tudo e sai meia dúzia de mails para a comunicação social, ainda por cima truncados, para dizerem que o Benfica tinha um domínio sobre determinadas áreas de funcionamento do futebol. Não é? E acho que não tinha. E é o que se vê. Está confortável. E é o que se vê. Acho que não tinha. E, digamos, eu gostava de saber o que é que, mesmo das nossas vidas privadas, se tivessem acesso aos nossos telemóveis, às mensagens, etc., o que é que poderia acontecer? Em alguns casos. Esse argumento não é válido. Em alguns casos. O que foi para a opinião pública, o que veio, e veio pelo Rui Pinto, e veio por outros, o que vem cá para fora foram situações maléficas. Foram situações que era tráfego. Não é entrar numa empresa ou numa coisa que ir buscar os segredos da empresa. Não foi nada. Ninguém foi buscar segredos. Ninguém foi buscar segredos. Com contratação, digamos, tipos de contratos, vencimentos. Foi buscar os telefones dos árbitros, os telefones das amantes dos árbitros. Isso para amantes dos árbitros não tem quem o Porto é especialista. Foi o que estava nos e-mails do especialista. Era o que estava nos e-mails. Agora, digamos, do LFF... E o advogado, que ainda não foi julgado, que já devia ter Luís Filipe Vieira da Assembleia da República. Eu gostava só... O Paulo Gonçalves,
que ainda não foi julgado. Então, só uma precisão. Vamos acabar. Não, mas é só esta precisão. Okay. O Luís Filipe Vieira foi à Assembleia da República falar sobre dívidas privadas dele e das empresas dele. Não tinha nada a ver com o Benfica. Não tem nada a ver com o Benfica. Mas isso é Mas isso é o mal que foi feito ao Benfica, não é o mal do Benfica perante os outros. Vamos agora falar de futebol, porque é futebol que devemos falar, não é? Porque essas questões que infelizmente envergonham o futebol, todos estes que se passou com o Sporting, com o Benfica, que se passou com o Porto, envergonham o futebol e portanto não é disso que queremos falar de futebol e falar de facto do que se está a passar no futebol relativamente aos jovens jogadores que vão aparecendo nos clubes e que isso é que para mim eu ia dizer criminoso, mas acho que não é um termo muito forte. Eu acho que há aqui uma concorrência que acaba por ser desleal relativamente a irem buscar miúdos que demonstraram ter algum empenho, alguma mais-valia, alguma performance superior e passar de um clube para o outro da maneira como são passados. Ultimamente tem-se falado muito do Sporting para o Porto, do Porto para o Sporting, mas também já aconteceu ao contrário. Eu não vejo esse problema nenhum. Absolutamente nenhum. Os miúdos... Eu lembro daqui do caso de dois jogadores do Porto miúdos, aqui há uns anos atrás, que foram para o Barcelona, portanto levados com pompa e circunstância, e depois passaram os dois a trolhas porque andam por aí perdidos. Essa situação, casos de sucesso e casos de insucesso, isso há montes. Isto de jogadores, que agora fala-se de dois jogadores, isto foram trocas diretas entre o Porto e o Sporting, até trocaram. Valorizaram por 15 milhões cada um para um lado e para o outro. Isto são aí foi aldrabice das contas. Quer num clube, quer no outro. Sim. Esta situação é clara. Se os jogadores, uns serão melhores, foram escolhidos, foram trocados. Há agora dois jogadores, ou um jogador mais valioso, que vai para o Sporting. Mas já tem havido jogadores do Sporting que têm vindo para o Porto. Ou do Benfica. Essa situação acontece todos os dias. Os miúdos até aos 18 anos têm a liberdade de ir para onde quiserem. E os pais são aqueles que os colocam mais rapidamente. Portanto, eu não vejo isso como problema. A questão é segurar, pôr os miúdos satisfeitos no clube onde estão, porque os clubes, eu não falei, a pergunta era nesse sentido, de vendermos os jogadores facilmente para... A estrutura do futebol, a estrutura que está no futebol, que queremos competir ao mais alto nível nos melhores e com os melhores campeonatos nas 5 séries da Europa, nos 5 países, temos que criar jogadores e temos que comprar bem jogadores. Ou seja, é o mercado da Colômbia, é o mercado da África, é o mercado do Brasil. Que já não é tão marcado quanto isso. Sim, que já não é tão barato. Tem vindo a crescer o preço dos jogadores que são comprados. Porquê? Porque o antecedente é que os clubes portugueses, principalmente o Porto e o Benfica, compraram jogadores nesses países e venderam jogadores por bom preço e eles estão a aprender e essas situações tornam-se mal. Agora já vamos para o Japão e já vão quem vai para outros países. É seguir as pegadas do futuro. E é criar escola nas camadas jovens. É muito mais difícil um miúdo das escolas entrar e progredir, até pelo ambiente em que está inserido. Não é fácil. Um jogador das escolas, e neste caso falo do Futebol do Porto, mas será igual no Benfica, que ascende até à primeira equipe, o próximo da primeira equipe, entrar tem que ser de categoria muito elevada. E nem todos, vejamos o caso do Vitinha, que foi dispensado. Vejamos o caso do Benfica, do Bernardo, que é dispensado. Que é dispensado, quer dizer, que é vendido barato. No seu tempo e depois... E, portanto, as coisas não são fáceis. E depois a necessidade de dinheiro obriga... Não, Joaquim, mas é uma coisa que eu gostaria de... Quer dizer, o Futebol do Porto foi buscar... O Benfica foi buscar o Deco com 18 anos. O Benfica, o Porto, vai buscar um miúdo ao Brasil com 18 anos e que chega aqui já com uma certa maturidade de futebol.
Porquê é que nós não conseguimos dar essa maturidade aos nossos jogadores do sub-18 ou do sub-19? Então não damos. Então não temos dado. Mas o que tu estás a contrarias isso? Não, então, quando chegam ao nível da primeira divisão... Não, têm dificuldades mais, porque quem cresceu dentro das instalações do clube durante tantos anos, dentre os 13 e os 18, tem vícios é da casa, tem mais alguma dificuldade. Tem que ser muito bom e veja-se, no caso do Porto, o Futebol do Porto, dos jogadores que entraram na primeira equipe do Porto vindo das classes, foram emprestados previamente. Sim, não entrar, é raro, tirando, eu conheço ou dois ou três, meia dúzia de casos, o Pavão, ainda no estado mais antigo, para entrar direto, e eles foram emprestados. É uma solução, vimos aqui, serem emprestados para ter mais atividade, emprestados, ganharem maturidade e depois poderem voltar. Só que, por exemplo, o caso do Vitinha, eles às vezes são emprestados com opções. E o Vitinha foi um caso em que o clube não quis usar da opção e foi a sorte do Porto, senão ele já não era jogador do Porto. Não têm tempo de ganhar a experiência e a maturidade. Vão jogar ao Felgueiros, os casos centrais do Porto, o Fernando Couto, o Jorge Costa. Eu lembro-me do Vítor Paneira, no caso do Benfica, foi emprestado. Também foi emprestado, exatamente. Aqui do Norte. Porquê? Porque vão rodar. Ele era jogador de Vitória. Vão rodar, normalmente é essas situações. Mas eu acho que atualmente agora, pronto, os jogadores são rodeados logo de empresários, etc. Eles, com jovens, já querem logo saltar e ganharem logo muito dinheiro. E portanto também os jogadores, os clubes, portanto os clubes, estamos todos em pé de igualdade nesse tema. Temos grandes performances, por exemplo, na Youth League, não é? O Porto foi campeão, o Benfica já esteve em finais, está outra vez apurado agora para as meias finais. Ganha ao Bayern de Munique fácil, 4-0 e assim goleadas, e depois os jogadores desaparecem. Pronto, porquê? Porque enfim, pronto, lá está. Estamos numa época em que o sucesso não quer ser um sucesso imediato. As colheitas não são todos a parte financeira e quando nas grandes competições, no plantel principal, só entra um ou outro jogador de vez em quando, não é? Portanto, mas o Porto, atualmente, na equipa principal, se formos ver, já conta lá com uma série deles, não é? A Favieira, o próprio guarda-redes, é o guarda-redes, é o Vitinha, o Fábio, o Sérgio Conceição também já vai entrando, de vez em vários jogos, o filho do treinador, o Francisco. Não, tem mais 2 ou 3. Tá? Já tem uma equipa. Mas porquê que isso acontece? Porque estamos numa fase de vacas magras. Saíram alguns jogadores a custo zero, não é? Portanto, será necessário estarmos com as vacas magras para fazermos este tipo de apostas? Agora, digamos, como é que lá está, um time da Youth League que vai à final ou ganha, não cativa, não sei até que da estrutura desportiva, mas agora já existe as taças revelações, já existem as equipas B. Porque é que não mantém uma equipa dessas minimamente estável e depois temos logo 4 ou 5 jogadores a entrar logo? Financeiramente não é possível sustentar isso. Isso é muito bonito na conversa, mas depois na prática, o ter que sustentar, porque esses miúdos, quando chegam a séniores, já exigem, os empresários, já exigem muito dinheiro. Os empresários, pois não sei. Depois, quer dizer, ganhando 20, depois vendendo um desses jogadores por 15 milhões ou 20, depois é a contabilidade também. Digamos, são as demonstrações financeiras. Porque esses jogadores foram de formação interna, estão no seu balanço a custo zero. Dão 15 milhões por ele. É uma mais-valia logo de 15 milhões para os resultados. Por isso é que o Porto e o Sporting fizeram o que fizeram. Enquanto que a aquisição de um jogador custa por 10 ou 15, até é preciso vender por 30 para pagar as comissões e para gerar ali um. Não, mas também pode ir buscar um Luís Dias por 5 milhões e vender por 40.
Mas há outros casos, é mais que um mas há outros casos que vai buscar, como o Marcano, e depois sai a custo zero e depois volta a recomprá-lo. Não é? Isso também aconteceu no Porto. E o Sevilar que vai agora a custo zero. Pronto, parece que não havia nada no acontece. Também acontece em todos os lados. Vamos chegar ao fim. Mas aí tem a ver com, lá está, voltando aos contratos. Quer dizer, agora estamos a falar de sociedades anónimas desportivas. Portanto, isto também é uma sociedade. Portanto, embora com um objeto social específico, que é de participar em competições profissionais, e, portanto, há um fator aleatório que é do desporto, mas também tem que apresentar resultados. São sociedades. E então, muitas vezes, a questão dos contratos. Quantos contratos é que fazem, às vezes, portanto, dos tais mercados sul-americanos, etc. Às vezes vem uma panóplia de 20 jogadores, lá dos scoutings, que compram 20 jogadores, por meia dúzia de tostões cada um, ou meia dúzia, às vezes é 1 milhão ou 2. O problema é que agora vieram alguns, com a tentativa de um ou dois frutificarem. Não, mas agora alguns vieram, como no caso do Benfica, que nem vestem a camisola, são transferidos para circular dinheiro. Com valores. Não sei. Não, isto está por falta saber. Pois, isto é que falta saber. Valorizar os ativos. Isto é que falta saber se é, digamos, um comércio, de direitos esportivos, não é o comércio dos jogadores, mas é o comércio sobre os direitos desportivos sobre os jogadores. Muito boa noite, muito obrigado. Ter algum lucro, ou se também é para fomentar comissões para distribuição por vias mais ou menos travessas. Isso não, mais ou menos ilegais, não é? Muito boa noite, foi um prazer estar convosco. O Grandes do Futebol regressa para a próxima semana. Foi um prazer enorme estar aqui com o Joaquim Ribeiro pelo FQP, pelo Futebol Clube do Porto. A minha mania de dizer FQP, não sei porquê. É um mau do Benfica. O Fernando Semana, a quem dirijo já o meu muito obrigado pela vossa presença e continuando para a próxima semana. E vamos abandonar as questões, abandonar as questões dos contratos das questões menos positivas do futebol. Porque...